Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um Evangelho, né? Esse momento em que nos reunimos com a espiritualidade, através dos nossos sentimentos, onde podemos sentir a presença meiga dos benfeitores espirituais, onde podemos pedir autorização ao nosso Mestre para iniciarmos o nosso estudo de hoje, buscando, através desses conceitos, através desses exemplos, conseguir ferramentas que colaborem com a nossa transformação íntima, permitindo assim uma melhor qualidade moral do nosso espírito, sempre no intuito de evoluirmos espiritualmente, para no momento em que chegar o horário, né, de retornarmos à pátria espiritual, estejamos mais preparados, mais conscientes, e que essa passagem não seja tão dolorosa e não cause tantos danos ao nosso corpo mental. Para iniciar o nosso Evangelho de hoje, nós vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Amai-vos. Não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. João 3,18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniência, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea e não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudá-los. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca. Repito, amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. Mestre amado Jesus, hoje estaremos com um tema em razão do final do ano chegando, em que entramos numa retrospectiva, entramos em momento de reflexões, onde passamos a analisar o que nós temos feito, quais são os nossos projetos para o ano vindouro. E em cima de todas essas reflexões, de todos esses momentos onde repensamos a nossa vida, iremos fazer o Evangelho hoje com um tema talvez um pouco diferente. A princípio, se falarmos, não, a pessoa pode não entender como um tema espírita, mas é um tema necessário, é um tema que podemos dizer que vai de encontro ao que nós realmente precisamos fazer nesse final de ano. O tema do nosso Evangelho de hoje será final de ano fechado para balanço. Ou seja, nós temos que fechar para nós refletirmos quem nós somos, o que viemos fazer, para onde nós vamos, o que nós queremos ser. Então, o Evangelho de hoje, final de ano, fechado para balanço. Mestre amado Jesus, benfeitores espirituais, peço por todos os administradores dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, da página Osmar Pires, todos esses grupos no Facebook, do canal do YouTube Reflexões Diárias,
dos grupos Allan Kardec, Reflexões Diárias, dos grupos Caminho da Espiritualidade no WhatsApp, dos grupos de estudo, de tratamento e de todos os outros grupos, Evangelho no Lar, todos os outros grupos que replicam esses evangelhos. Peço por todos os administradores, por todos os membros, por todos os seus familiares, por todos os nomes colocados nas listas de oração, por aqueles nomes que não foram anotados, mas que foram pensados. Enfim, olhe por todos que de alguma forma terão acesso a esse evangelho, quer seja ouvindo, quer seja através de uma oração de intercessão, que todos possam receber o benefício da sua luz, do seu amor e da sua paz. Graças a Deus. Final de ano. Normalmente são momentos em que ficamos sozinhos, conosco, buscando reflexões sobre tudo que passamos nesse ano que se encerra e planejando metas, para o ano vindouro. Quando isso ocorre, é muito comum que ocorra assim dentro da nossa alma um misto de reflexão e de tristeza. Nós sentimos saudade, nós lamentamos as oportunidades perdidas, fazemos um balanço geral sobre todos os fatos que nos ocorreram nesse ano que está se encerrando. E acabamos por sentir dentro de nós uma sensação de que nós não conseguimos aproveitar satisfatoriamente o tempo que nos foi ofertado por Deus. Porque nós temos guardado dentro de nós, no nosso consciente profundo, um planejamento daquilo que deveríamos fazer nessa existência. E quando nós temos a sensação de que nós não estamos conseguindo cumprir esse planejamento, ficamos com uma sensação assim de tristeza, de melancolia, de não conseguir entender qual a razão dessa tristeza. O Espiritismo nos diz que todos nós, antes de renascermos, trazemos dentro das nossas almas uma programação espiritual. Essa programação espiritual não foi escolhida ao acaso. Ela vem de encontro às nossas necessidades de evolução espiritual. Assim, várias situações que deveremos passar em nossas vidas não são caprichos do plano espiritual, mas sim experiências que deveremos viver e superar, como forma de nos fortalecermos e de nos transformarmos intimamente, principalmente naqueles pontos em que fraquejamos nas nossas vidas pretéritas. Pois quando nós chegamos no plano espiritual, nós nos damos conta de que não cumprimos o nosso planejamento espiritual, definido lá no nosso planejamento reencarnatório. Aí nós sentimos a necessidade de abandonar certos defeitos, porque essas imperfeições, ela nos impede de termos acesso à felicidade. A felicidade só vai ser realmente alcançada quando nós efetivamente realizarmos o bem que existe dentro de nós. Como nós não conseguimos realizar todo o bem, nós chegamos no plano espiritual entristecido. Resultado, sentimos a necessidade do progresso, de corrigir essas imperfeições. Assim, no período que nos for permitido o retorno ao corpo físico, passaremos previamente por um período de planejamento reencarnatório. E esse planejamento ele não ocorre isolado da nossa história. Esse planejamento vem de encontro às nossas necessidades. Vem como um instrumento de correção das nossas imperfeições, através das vivências das situações que nos convidarão a envidar esforços para superar as barreiras e as dificuldades, buscando sempre a aquisição de valores morais, através da vivência do Evangelho, através da prática do amor, experiências que vão nos ajudar a superar as dificuldades, Poderemos vir com aquele parente difícil, onde nós vamos ter dificuldades de relacionamento, nós vamos ter que ter a humildade, a paciência, o amor. Poderemos ter grandes dificuldades financeiras, grandes dificuldades de saúde. Ou seja, nós teremos que trabalhar situações, emoções, sentimentos
que exacerbamos nas vidas passadas e não valorizamos. E o planejamento ele é um propósito de mudança, né? Uma estratégia de Deus para que nós corrigimos aquelas imperfeições que nós trazemos dentro de nós, guardadas no nosso espírito. Então, gastei demais, exacerbei no dinheiro, terei dificuldade no dinheiro. Vim muito bonito, aproveitei relacionamentos e tudo, vou ter uma dificuldade nos meus relacionamentos. E assim teremos experiências que virão de encontro aos meus exageros. Assim, a família que temos, a profissão, a saúde, a condição financeira, vem de acordo com as nossas necessidades, como ferramentas para crescermos espiritualmente e buscar a nossa felicidade real. Assim, esse planejamento vem nos mostrar que dessas convivências e dificuldades, que eu devo deixar a vida que tenho para tentar uma vida que eu ainda não tenho, mas que muitas vezes eu reluto em ter, mas que ela será melhor para mim. É que no primeiro estágio, a felicidade que eu busco, quando encarnado, que são meus prazeres, as vivências e as paixões, pode me levar à infelicidade. Mas a infelicidade que eu vivo, as dificuldades, as restrições, a prática do amor excessivo, da humildade, que num primeiro estágio não pode gerar uma felicidade material, ela pode gerar a verdadeira felicidade no plano espiritual. Essas dificuldades, essas experiências, esses convívios com determinadas pessoas, quer seja no seio familiar, no trabalho, na escola, ela vem como ferramentas utilizadas para cicatrizar, né, determinados comportamentos errôneos que temos praticado durante algumas existências. Quase sempre é ruim, quase sempre é amargo. Mas o plano que Deus coloca para que nós sejamos felizes. Porque assumimos algumas responsabilidades e Deus sabe que as dificuldades que nós temos que passar poderá contribuir para o nosso aprimoramento. Seria como nós estivéssemos educando nossos filhos. Nossos filhos falam, eu quero brincar, eu quero ser feliz. Que mal tem em brincar, estou sendo feliz. Quer levar uma vida de felicidade, mas aí nós vamos chegar para ele e falar, não, agora não é hora de brincar, agora é hora de estudar. Agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir, agora é hora de alimentar. Porque nós sabemos que aquele momento feliz só de brincadeira, no futuro não vai ajudá-lo a ser um homem, a ser uma mulher, não vai ajudá-lo a ter uma condição moral boa, não vai ajudá-lo a ter uma condição intelectual boa. Ou seja, nós sabemos da necessidade de não haver só os prazeres, tem que ter a responsabilidade. Assim Deus conosco. Ele sabe que nós temos que passar por certas dificuldades, porque enquanto nós estivermos vivenciando aquele prazer, nós não buscaremos ferramenta de transformação. Por isso que nós temos às vezes que passar por dificuldades. E essas dificuldades, ela vem de acordo com o tamanho do exagero que nós praticamos nas vidas passadas. E quando estamos encarnados, vivendo esse planejamento, na maioria das vezes nós esquecemos e não compreendemos. Aí nós ficamos incomodados, reclamando do peso excessivo, reclamamos das dificuldades de saúde, dos relacionamentos com o marido, com a esposa, com os pais, com o filho. Reclamamos das dificuldades financeiras, da nossa condição intelectual e assim por diante. Reclamamos de tudo, menos de nós mesmos, é claro, né? Assim, para que esse planejamento seja feito dentro da nossa história, com as nossas necessidades de transformação, ele não é feito exclusivamente por nós. Esse planejamento ele é feito por um grupo de espíritos evoluindo, e dependendo do nosso grau de evolução, podemos ter mais ou menos influência sobre esse planejamento. E nesse grupo de espíritos evoluídos que está conosco, que planeja o que é melhor para nós, agora, o melhor para esse grupo sempre é o lado espiritual, não o lado material. Não planeja falando, olha, você vai ser rico e milionário, vai vir, vai passear,
vai ter o melhor marido, vai ter a melhor mulher, vai ter o melhor carro, a melhor casa, não. Você até pode ter isso, mas terá que utilizar essas ferramentas isso como uma ferramenta de engrandecimento, de transformação moral. Então, quando ele faz um planejamento para nós, é sempre pensando no nosso crescimento espiritual. E desse grupo, então, que faz todo esse planejamento, um espírito se destaca, que ele será o nosso avalista. Ele caminhará conosco em toda a nossa existência terrena, nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo, para que dentro da nossa capacidade consigamos cumprir o estabelecido no planejamento, que é o nosso anjo da guarda, nosso mentor, né? Anjo guardião, o nome que nós quisermos dar. Para ele, um nome não justifica, não muda. E agora então voltando a esse período de fim de ano, é natural que quando nós passamos para esse momento de reflexão, né, nós voltamos para o nosso lado interior e começamos a olhar a nossa existência como algo muito maior, que não se baseia apenas nos desejos materiais. Começar mesmo que intrinsecamente lá no nosso fundo, ver o nosso planejamento reencarnatório. Então, no final do ano é comum fazermos projetos. No ano que vem eu vou ter uma alimentação melhor, vou buscar uma religião, eu vou ter atividades físicas, vou me dedicar mais à evangelização, vou estudar mais, vou fazer cursos profissionalizantes, vou ter paciência, vou diminuir a bebida, vou parar de fumar, vou deixar de usar drogas, vou escolher melhor os parceiros com quem me relaciono, vou dedicar mais tempo à minha família, vou fazer uma poupança. E assim sucessivamente, vários projetos. Alguns dizem que o final do ano é hora de nós nos sintonizarmos com os 3E, né? O duro é conseguir sintonizar com esses 3Es e colocá-los em prática, que seria o primeiro E, educar-se, o segundo E, evangelizar-se e o terceiro E, emagrecer. Como podemos ver, são 3Es muito difíceis. É no final do ano, quando buscamos uma reflexão sobre o que fizemos de nossas vidas até então, ou como deveremos proceder no ano vindouro, faz com que, de certa forma, mesmo que intrinsecamente, nós nos sintonizamos com o nosso planejamento. Assim, nosso planejamento ele aflora, não em palavras, mas em sentimentos. É por isso quando nos recolhemos, quando nós nos entramos em meditação, em oração, com trabalho no bem, evangelizamos, né? Nós começamos a ter acesso a esses sentimentos nobres. E esses sentimentos são a porta de acesso ao plano espiritual e a porta de acesso aos nossos mentores. E é toda uma outra gama de sentimentos nobres. Passamos então a rever condutas, a perceber que devemos mudar. A necessidade de sermos diferentes, a necessidade do perdão, da reconciliação, a necessidade do amor, a necessidade de cuidar da família, a necessidade do corpo. E depois desse processo, dessas festas natalinas, né, nós começamos a ficar um pouco mais reflexivos. Começamos a nos analisar, a nos fazer projeto. E tudo isso faz com que façamos uma viagem, mas uma viagem para dentro de nós. E esse processo acaba produzindo em nossas almas uma sensação de reflexão. Por quê? Porque nós viemos para cumprir uma programação. Mas quando nós nos encarnamos, nós esquecemos. Nós voltamos nossas energias para outros valores. Deixamos nossos projetos espirituais de lado. Exemplo, todos nós sabemos que um dia iremos desencarnar. E o que nós estamos fazendo para a nossa preparação para o nosso retorno ao plano espiritual? Sabemos que é necessário que sabemos que para irmos para um bom lugar, o que é necessário, né, para nós irmos para um bom lugar. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa realmente que vai se concretizar em algo sólido, que vai contribuir na nossa passagem para nós irmos para um bom lugar? Será que esse pouco que nós estamos fazendo é suficiente?
Mas quando nós voltamos a olhar para a vida física, que é uma vida temporária, que nós também temos a certeza que ela vai acabar, nós envidamos todos os esforços para ter uma qualidade de vida, né? Para nos aposentarmos, para parar de trabalhar, para ter um merecido descanso, para passear, para ter a vida boa. Gastamos toda a nossa energia nessa condição de vida que nós temos certeza que irá acabar. Então nós acabamos invertendo os valores. Gastamos tudo que temos numa condição de vida que nós sabemos que irá acabar. E não gastamos nada do que é devido numa condição de vida que será a sequência que não vai acabar nunca. Olha só como nós invertemos valores. Aí nós chegamos no plano espiritual, levamos conosco todas as colheitas que semeamos na terra. Isso leva às vitórias, mas também leva a novas tristezas, novos desafios, novos planejamentos reencarnatórios, às vezes mais apertado ainda, para compensar tudo aquilo que deixamos de cumprir, relegado ao secundarismo, pois a nossa prioridade sempre foi viver a vida, ser feliz, de acordo com os valores materiais. Às vezes nós reclamamos, né? Mas Deus deveria nos dar uma chance, afinal chegamos e esquecemos do planejamento, aí fazemos muita coisa errada, depois somos cobrados. Se Deus permitisse que nós lembrássemos do nosso planejamento, poderíamos evoluir com mais certeza, né? Sabendo o caminho a ser seguido, iríamos errar menos, evoluir mais depressa, com menos sofrimento. Só que nós esquecemos que, além desse planejamento gravado em nossa mente, nós temos também um representante divino, um que representa todo o grupo responsável pelo nosso planejamento reencarnatório e que sempre, falo sempre, está do nosso lado, nos amparando e nos orientando, que é o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda. E se nós estivermos preparados, se nós estivermos sintonizados com sentimentos nobres, porque nós temos que compreender que a linguagem dos espíritos não são de palavras. Às vezes é comum num momento de desespero, onde que nossos sentimentos estão num turbilhões de emoções quase sempre negativas, ódio, revolta, amargura, buscar a ajuda dos nossos mentores. Mas nós não conseguimos abrir um canal para ouvi-los. Então é natural que as pessoas falam, mas eu não consigo ouvir meu mentor, que eu estou num desespero, chorando, porque briguei com não sei com quem, que não sei quem me deixou, porque não sei quem está doente, que eu estou desesperado, que usa droga, que bebe, que briga, que xinga, que eu estou morrendo de ódio, de revolta. Esse não é o canal que nós vamos conseguir falar com os nossos mentores. Nós temos que parar, refletir, perdoar, buscar a sintonia dos nossos sentimentos, porque o canal de ligação com os nossos mentores não é palavra. Não adianta eu, com todo o meu coração, com mágoa, com ódio, com revolta, com palavras, buscar a sintonia dele. Eu vou ouvi-lo quando o meu sentimento estiver na mesma linha de sentimento dele. Aí sim, eu sinto a presença dele. Lembrando sempre que ele nunca se afasta de nós. Nós que fechamos as portas pelos nossos pensamentos e atitudes. Quando eu coloco os meus sentimentos na mesma vibração dele, essas portas se abrem e eu vejo, então, que aquele que eu buscava desesperadamente lá atrás sempre esteve aqui do meu lado. Eu simplesmente que não conseguia abrir esse canal de comunicação. Todas as noites nós dormimos e o espírito tem então a oportunidade de se desprender do corpo e se desprendendo, tendo uma situação vibracional boa, tem grandes oportunidades de encontrar com seu mentor, com seu guia, de receber orientações devidas sobre como proceder em seu planejamento, de acordo com a situação atual que ele vive. E essas mensagens ficam sempre gravadas no seu consciente. Ao retornar ao corpo físico, nós esquecemos. Mas conforme nós vamos enfrentando os problemas, as ideias começam a surgir, novas novidades aparecem, a ajuda chega.
Aí pensamos que tudo aquilo é fruto da inteligência, da nossa sagacidade em resolver problemas. Assim ficamos com a sensação de livre-arbítrio que resolvemos nossos problemas, né? Ai, graças a Deus eu tive uma ideia boa. Eu lembrei de alguma coisa e resolvi aquele problema. Graças a Deus eu conversei com fulano, resolvi a situação. Então, nós acabamos tendo aquela sensação de que nós resolvemos os problemas, nossos problemas. E isso é uma das ferramentas que Deus usa para dar fortalecimento para nós, para fortalecer nossa fé e fortalecer a nossa capacidade de resiliência e de transformação. Porque nós nem sempre conseguimos realizar o nosso planejamento, pois através das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, nós acabamos por mudar várias vezes nosso planejamento encarnatório. Né? Nós viemos para sair do ponto A ao ponto B pelo caminho que nós deveríamos passar. Só que começamos a desviar de rotas. E a cada desvio de rota que nós fazemos, é feita uma nova programação espiritual para que ocorra dentro dessa nova escolha, dessa nova rota, algo de melhor para nos ajudar até chegar no ponto determinado. Então, sempre pela misericórdia divina, esses espíritos que preparam o nosso plano, capitaneado, né, pelo nosso anjo da guarda, vai sempre adaptando o nosso planejamento de acordo com as nossas escolhas que fizemos. Sempre pensando que dentro das nossas escolhas, o que poderia acontecer de melhor. Mas lembrando sempre, com a visão espiritual, não material. Então, determinados caminhos que traçamos são revistos e podem trazer mais dores que outros. Mas dores necessárias ao nosso aprimoramento. Pois essas dores, elas nos convidam a refletir, a nos transformar. Assim, o que é dor no plano físico pode ser um instrumento de felicidade no plano espiritual. Mas uma ressalva deve ser feita, que a dor só servirá como instrumento de transformação se for passada com resignação. Porque se for passada como instrumento de revolta, de raiva, de não aceitação, essa dor ainda vai gerar mais insatisfação no espírito e não terá essa transformação, essa necessidade de transformação que ela faria nós termos, né? Vou falar, tem uma história, né? Uma historinha que eu vou contar para vocês agora, de que um rapaz iria encarnar. No planejamento reencarnatório dele, ele seria responsável pela educação de 6 espíritos. Aí ele nasceu numa família, né? Com um pai, a mãe e 3 irmãos. Passou um tempo, a mãe dele morreu de tuberculose. E aí o pai, com o tempo, casou-se com uma viúva. A viúva também tinha 3 filhos. Como a mãe tinha morrido de tuberculose, o pai ficou doente. Passado um tempo, logo o pai morreu. Aí ficou ele, a madrasta e os 6 irmãos. 3 do pai, né? 3 dele, e 3 da madrasta. Mas ele percebeu que a madrasta dele também ficou doente. Aí ele pensou, pronto, ela vai morrer e eu vou ficar responsável por esses 6. Como ele não tinha sintonia com o mentor, né, que estava desvirtuado, o que ele fez? Fugiu e abandonou a família. Como seguindo a programação, a madrasta desencarnou. Mas o plano espiritual trabalhou e preparou um outro irmão para que ficasse responsável pelos todos os irmãos. Ou seja, ele fugiu daquela responsabilidade que estava na sua programação reencarnatória. O plano espiritual já estava preparando um trabalho para que não faltasse o necessário, as ajudas necessárias para que ele cumprisse o planejamento e fosse responsável pelos 6 irmãos. Não faltaria nada. Mas como ele afastou, fugiu do plano, o que aconteceu? Foi feita uma nova programação para ele. Ele não conseguiu o emprego que ele ia conseguir, que daria uma condição melhor para ele. Ele não teve mais aquela ajuda tão necessária. Passou a viver de salários míseros, ainda acreditava. Bom, com esse salário, se eu tivesse ficado lá, eu morreria de fome se tivesse cuidado de todo mundo. Ainda bem que eu saí. E, em contrapartida, o outro irmão que ficou escolhido, a ele não faltou oportunidades. Apareceu serviço, apareceu amparo, e ele acabou, então, sendo responsável por cumprir aquela etapa
que esse outro irmão não fez, que era responsabilidade dele. Então existe sempre um plano de reserva para que se cumpra os desígnios de Deus. E dentro daquilo que nós escolhemos é feito um novo plano por os caminhos traçados. Por isso que nós temos que buscar sempre, através da nossa sintonia com os mentores, né, saber se estamos agindo no caminho certo. Às vezes nós fracassamos nessa busca, nessa caminhada, porque nós não atentamos ao fato que estamos sozinhos, que nós não estamos sozinhos, né? A despeito da tristeza, ou da solidão, ou daquela sensação de fracasso, da nossa sensação de impotência, ou de que nosso planejamento está perdido em algum lugar, que ninguém nos conta, há quem sabe que cuida desse planejamento, que são os nossos mentores, nossos anjos da guarda. Nós é que não conseguimos sintonizar com ele através dos nossos sentimentos. Nós não oramos por ele, não pedimos que nos guarde, não falamos. Sempre quando nós falamos com ele, voltamos a falar pela linguagem do sentimento e não das palavras. Quantas vezes nós oramos para o nosso anjo da guarda, por fortalecimento dele? Ele é um ser de luz que necessita de oração como nós. Então, precisamos, né? E quando então nós perdemos essa sintonia com o plano espiritual, é como se nós perdêssemos o norte, né? É como se ficasse sem um GPS numa cidade grande, buscando um endereço num bairro distante. Tem uma frase de Joana de Anjos que ela fala que a pior coisa que pode acontecer a um espírito na Terra é perder a fé e prosseguir vivendo. Resultado, diante desse cenário que nós vivemos hoje, de dores, de angústia, de tristeza, que nós buscamos em nossas reflexões instrumento de transformação, na busca de sermos pessoas melhores moralmente. Isso é importante. Se faz necessário que nós nos sintonizamos com o plano espiritual através dos nossos sentimentos, das nossas orações. Pois o sentimento do amor nos permite ver a imperfeição do mundo, nos permite ver a imperfeição das pessoas, da forma de compreender o outro. Mas quando ao contrário nós o fazemos, de não amarmos, de não aceitarmos, de não compreender, de não perdoar, de passar a ter uma visão totalmente diferente, né? Passamos a ver as pessoas e o mundo com olhos rancorosos, com olhos do desamor, passamos a ver o lado mesquinho das coisas. Reclamamos de tudo e de todo, como se todos fossem culpados pela nossa infelicidade. Pois o outro, se agisse de acordo com o que eu acho que é melhor e certo, eu seria muito mais feliz. Mas é preciso saber que para que possamos sentir o bem, é necessário que nós façamos o bem. Tem que ter algumas regras básicas para saber se estamos fazendo bem, né? Tem algumas regrinhas que nós podemos ver. Uma primeira regra está no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Como devo fazer para saber se estou agindo certo ou não? Verifique se alguém reclama de você. Se uma pessoa reclama, se duas, se várias, será que todo mundo está errado, você é a única pessoa certa? Então, uma pessoa reclama de você, bom, já fica meio que alerta. Duas pessoas reclamam de você, peraí, será que está acontecendo alguma coisa? Agora, se várias pessoas reclamam de você, peraí, o mundo inteiro está reclamando, será que eu sou o único certo e tem várias pessoas erradas? Então, se alguém, uma única pessoa reclamar de você, fica alerta, começa a se analisar. Tem uma segunda situação, imagine que seja o outro. Assim, você não tem certeza se está agindo certo ou errado, coloca outra pessoa no seu lugar. No seu lugar, coloca um amigo, uma outra pessoa e analise a conduta dele. Como se fosse você. E aí você vai falar, nossa, está agindo errado ou está agindo certo? Então tire você do seu lugar, coloca uma outra pessoa e faça uma análise dessa outra pessoa. Uma terceira situação é generalize seu comportamento. Coloque todos da sua família, seus amigos, do seu trabalho, da sua escola, para fazer tudo o que você faz. Todo mundo fazendo a mesma coisa que você faz. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero ser feliz. Então todo mundo vai fazer só isso que você faz. Vamos ser clone seu, cópia. Será que o mundo seria melhor?
Será que as coisas seriam melhores se todo mundo fizesse o que você faz? Ia ter mais harmonia, ia ter mais amor, mais distribuição de renda, mais paciência, mais respeito, mais humildade, mais perdão. Essa é uma outra análise, né? Seus comportamentos eles preservam a vida, preserva a sua vida física, sua vida a integração da sua vida física, da sua vida moral, da sua vida espiritual. Ela preserva a natureza, ela preserva os animais. Suas atitudes fazem tudo isso, conserva a sua saúde. Então, analisa isso. Esse é um outro ponto, né, que nós temos que... E por último, né, uma análise mais completa, coloca Jesus na sua vida e fala assim, como Jesus enfrentaria essa situação. Mas não Jesus a divindade, Jesus o ser de luz, Jesus o nosso modelo e guia, o homem que esteve encarnado entre nós, aquele que perdoou as ofensas, aquele que fez tudo, esse ser, coloca ele, será que Jesus se estivesse no meu lado, ele agiria como eu? Então, essas reflexões servem de base para você ver se as suas atitudes estão coerentes com o seu planejamento espiritual. Porque o planejamento, como foi dito, é sempre voltado para o seu bem espiritual. E essas atitudes também serão atitudes voltadas para o seu bem espiritual. Então, você faça um resumo dessas 5 atitudes aí para ver, né? Porque somente com a prática efetiva do bem é que nós nos conseguiremos sintonizar com o bem. Não adianta sintonizar através de fórmulas mirabolantes da prática do bem. Se nós não realizarmos, se nós não tivermos e cuidado de fazer só o bem, mas de sentir o bem. Porque às vezes nós fazemos o bem por obrigação. Ah, eu tenho que ajudar, eu vou ajudar, mas dentro do coração eu não estou sentindo o bem. Eu estou fazendo por uma obrigação, porque senão daqui eu vou para um umbral, porque diz que no Evangelho fala que eu tenho que fazer caridade. Se eu não fizer caridade, eu não vou para o bem. Vou lá fazer sopa para aqueles esfomeados, eu vou lá dar roupa de frio para aqueles pedidos, para aquele não sei o quê, e eu quero só dar roupa e já volto para casa correndo, que eu já fiz meu trabalho de caridade. Né? Isso é sintonia com o bem? Isso é uma obrigação, né? Então, às vezes, pode ser que não tenha o resultado esperado. Então, não basta fazer o bem. Temos que nos sintonizar com o bem. Essa é a linguagem espiritual, é do sentimento. É lógico que se já fazer o bem, já é metade do caminho, já é um passo, né? Nada que nós fazemos é desmerecido, mas não dá o retorno às vezes que nós esperamos. Então, deixa de criticar as pessoas pelas suas imperfeições. Passa a amá-las, passa a admirá-las com suas imperfeições. Sim, esse é belo, porque todos nós, apesar dos nossos defeitos, nós temos lado de bom. Temos que amar as diferenças, compreender as diferenças. Nós não é sermos coniventes com o erro, é tentar compreender as necessidades de cada um. Eu convido a todos vocês, nesse período de festa de fim de ano, feche para balanço. Deixe esse lado turbulento, busca o lado sereno. Busca sentir nossas responsabilidades assumidas no planejamento reencarnatório. Que possamos fortalecer ainda mais a nossa sintonia com o mundo espiritual, para que possamos aproveitar esse ano novo que se inicia com novos conceitos, com novas práticas amorosas, nova forma de observar nossa existência. Torna a lembrar, cada ano que passa estamos mais perto de voltarmos para a nossa verdadeira casa, o plano espiritual. E será que realmente estamos preparados para a nossa volta? Não se esqueça que o poderoso Deus que nos ama infinitamente bom, que é infinitamente bom, que nos cuida, que nos protege, que nos guarda, faz por nós todas as coisas. Mas precisamos nos sintonizar com o bem e olhar para o reflexo de nós mesmos, as nossas responsabilidades no nosso planejamento espiritual.
não precisará que ninguém nos revele, se nós analisarmos esse reflexo das nossas atitudes. Porque se nós mergulharmos em nós, aquilo que nos compete fazer, as responsabilidades que nos compete cumprir, observando esses itens de não ter do que reclamar, de olhar para o outro agindo como nós, de generalizar os comportamentos, de colocar Jesus no nosso lugar para analisar o que ele faria se fôssemos nós, com certeza teremos grandes chances de acertar. E que esse roteiro, né, para esse fim de ano que começa, que vença os seus bloqueios, que aproveite da melhor maneira possível, busque o verdadeiro caminho para a legítima felicidade. Em particular, eu desejo a cada um de vocês um ano de transformações, mas de transformações morais, né? Um ano de realizações, um ano de mudança, um ano que vocês consigam encontrar não a paz do mundo, mas a paz interior, aquela que Jesus nos dá. Que apesar das tribulações que encontramos, ou que nos são impostas pelos aqueles que convivem conosco, nós consigamos encontrar a serenidade necessária para superá-las. Um feliz ano novo, um abraço em cada um de vocês. Mestre amado Jesus, estamos encerrando mais um Evangelho. Pedimos ainda nesse instante que estenda suas mãos sobre as águas aqui postas, retirando dos minerais, dos vegetais, da força do seu amor, os elementos necessários para a fluidificação dessa água, tornando ela um bálsamo, um lenitivo para as dores de quem a consumir, segundo o merecimento de cada um. Pedimos ainda, Pai, que olhe pelos doentes nos leitos de hospitais, jovens, idosos e crianças, que visite cada lar, envolva cada família carente, aquela família abastada que vive no aguilhão moral. Todos os lares não fiquem isentos da sua presença, pelos caminhantes da rua, pelos usuários de drogas, que vá até os presídios, que vai aos asilos, aos orfanatos, que vai aos pontos de distribuição de droga. Leve a sua luz, pegue cada irmão, mostre-lhe os caminhos novamente do encontro com seu eu interior. Que vá para um plano espiritual, visitar as legiões umbralina, visitar os vales dos nossos irmãos que cometeram suicídio, visitar as cavernas do subterrâneo, visitar os nossos irmãos que foram abortados e que não aceitam essa condição. Visite, Pai, cada coração sofrido, aqueles que ainda não aceitaram a morte, os seus filhos que estão nos lares apegados aos seus pais, os pais que não abandonam seus filhos. Confortem os parentes que ficam, conforte os que partiram. Receba todos num abraço de pai, de mestre, de irmão. E que nossa Mãe Santíssima cubra todos com seu manto sagrado. E que esse ano que se inicia seja um ano de mais equilíbrio, de mais discernimento em nossos lares, em nossas famílias, que consigamos compreender a sua mensagem, que essa mensagem de luz, de paz e de amor, e que consigamos, acima de tudo, vivenciar essa mensagem, colocá-la em prática em nossa vida, em nossos atos, e que o sentimento passe a ser a conexão para com o plano espiritual e não as palavras. E que nos momentos em que nós não conseguimos manter essa conexão devido ao nosso desespero, que possamos pelo menos ter o discernimento de parar, respirar, buscar o equilíbrio para então retornarmos à sua busca, pois sabemos que sempre está do nosso lado, nos amparando. Seu amor por nós é infinito. Perdoe pela nossa fraqueza, perdoe pelas nossas infantilidades, mas sabemos que conhece cada coração de cada um. Toque os nossos corações hoje, abençoa-nos. Gratidão por ser esse pastor que sempre nos guia da melhor forma possível.
Peço a todos agora que respirem fundo, respirando esse ar que está preparado, cheio de energias benéficas. Eleve seus pensamentos a todos os seus entes queridos que necessitam de uma oração, que necessitam de um amparo, aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram perdidos nos vícios, aos que desencarnaram, aos casais em conflitos, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Enfim, eleve seu pensamento a quem você gosta e principalmente àqueles que se dizem seus inimigos. Que possamos recomeçar essa nova etapa mais unidos nessa grande fraternidade humana, que é essa família universal que convive nesse orbe terrestre entre encarnados e desencarnados, todos tutelados do mesmo pastor, o nosso governador, Jesus, o Cristo de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre. Se conosco, Mestre. Graças a Deus. Que assim seja.